Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre produção de conteúdo para quem é designer gráfico, assim como eu. Por muitas vezes eu bati muito a cabeça sobre produção de conteúdo. Comecei e parei várias vezes. Quem me segue no Instagram provavelmente, que me segue mesmo, pode ter percebido isso. Inclusive, acredito que o meu último post agora foi em abril desse ano, então faz bastante tempo. Um grande problema que eu vejo na produção de conteúdo e que provavelmente vocês vão se identificar também é o fato de que eu escutei muito e por muito tempo os gurus do marketing digital. E é sobre eles que eu quero falar agora. Eu escutei muito que eles falavam sobre o que era certo sobre produção de conteúdo, ao invés de simplesmente pegar o meu celular ou meu computador e compartilhar com as pessoas o meu conteúdo sobre o que eu trabalho, sobre o que eu faço. Uma hora eles dizem, faça Reels de tal forma, ou escolha uma rede social somente para trabalhar, escolha o Instagram, porque todo mundo tá no Instagram. E eu realmente cansei de todos eles. Só que leva um tempo para você sair desse topo de funil e realmente entender sobre isso, se dar conta de que tudo isso que eles ficam falando nada mais é só para vender o peixe deles, o curso deles, e no fim das contas não ajudam ninguém em nada. Essa é a real. Eles só ficam dando essas dicasinhas genéricas, que no caso serve para todo mundo, sem olhar na individualidade de cada um, e isso inclusive dentro dos cursos pagos deles. Então, nem dentro do pago você tem acesso a algo que realmente te direciona. Porque, vamos ser sinceros, gente, nem todo mundo gosta de gravar vídeo, nem todo mundo, pior ainda, gosta de gravar essas trends de Instagram para viralizar, para chamar atenção. E todas as pessoas são diferentes. Tem gente que é muito melhor com texto, tem gente que é muito melhor utilizando a forma visual, criando um post, alguma estrutura, trabalhando com infográficos, mostrando sistemas, enfim, de forma visual. Tem outras pessoas que gostam de vídeos, mas, por exemplo, eu sou a pessoa que eu consigo gravar vídeo com facilidade, mas pra mim é muito difícil gravar vídeo no formato de Instagram, que tem que ser rápido, que você tem que pensar num gancho de 3 segundos, porque senão a pessoa scrolla o dedo e ela não olha mais o teu vídeo, tem que pensar no gancho visual que vai colocar no vídeo, enfim, você tem que fazer toda uma coisa caricata, você tem que se transformar num personagem, entrar nessas trends idiotas para que alguém realmente olhe lá, pare o dedo e consuma o seu conteúdo. Para mim, esse tipo de conteúdo não dá, sabe? Agora, vir aqui pro YouTube, sentar, conversar, conseguir construir um raciocínio com calma e em paz, aí sim, aí pra mim é tranquilo. E tenho certeza que para outras pessoas é assim também. E uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito quando você realmente bater o martelo e dizer que vai começar a produzir conteúdo, é pensar que o Instagram não é a única rede social e muito menos que o que eles colocam lá dentro, a trend do momento é tal, o vídeo que viraliza é tal, que isso é uma lei, que isso é a única coisa que você tem que fazer. Não, a gente tem que pensar que existem outras redes sociais em que você pode fazer um conteúdo muito melhor, mais denso, mais estruturado, que você realmente possa mostrar o profissional que você é. E não ficar igual o bobo da corte, fazendo esses memes do será, fazendo essas dancinhas idiotas que na verdade só destroem a nossa credibilidade enquanto prestador de serviço, ou se você tem outro negócio, e não agrega valor, não traz um público qualificado, só traz aquele público apertador de like, que fica só visualizando, e às vezes nem isso, porque eles não têm paciência para assistir um vídeo inteiro, então dá-lhe 2 segundos, eles já vão embora pro próximo, até porque a rede social foi feita exatamente para isso, né? Essa rede social. Nesse quesito de produção de conteúdo, eu realmente dei uma cansada do Instagram, pelo formato de produção de conteúdo dele. Obviamente que eu jamais excluiria essa rede social da minha produção de conteúdo, mas o que eu quero falar aqui com você é que vocês podem ampliar. Eu tô aqui no YouTube agora, pretendo fazer conteúdo pro Substack, que lá você faz em texto, em imagem também, então é como se fosse um blog, só que ele é uma rede social, né? Então as pessoas estão lá. E o LinkedIn também, que é muito subestimado, né? Inclusive, eu vejo vários memes na internet, nesses Instagrams de piada, dizendo que o povo tóxico do LinkedIn.
Só que eu queria te dizer que se você também já viu isso, para você não se impregnar com esse tipo de piadinha, porque no LinkedIn tem muita coisa boa, não só de conteúdo assim, mas também para quem quer produzir conteúdo, né? Sobretudo para quem quer produzir conteúdo. Porque as empresas estão lá, muitos clientes estão lá, muitas agências estão lá, pessoas sérias estão lá. Então, essas 3 redes sociais são as que eu quero começar a produzir conteúdo e é onde eu quero realmente compartilhar essa jornada aqui com vocês, também para ajudar você, né, que é designer e quer produzir conteúdo e tá cansado desse circo que é produzir conteúdo pro Instagram. E eu não sei se você sente assim, mas pelo menos para mim, essa forma que se criou de produzir conteúdo pro Instagram foi algo que me travou também por muito tempo, porque você fica pensando tanto em o gancho, o título do post ou vídeo, tanto faz, a estratégia de copy para segurar a pessoa, tudo é tão pensado para segurar a pessoa na hora que ela bate o olho ali no seu post, que você realmente fica travado, porque você pensa tanto na copy, na imagem que vai ali, que chega no final das contas você nem aguenta mais olhar para aquela arte ou para aquele vídeo que você fez, porque parece que nada vai funcionar. Parece que se você não entrar na trend, não fizer aqueles vídeos idiotas, nada vai funcionar. Então, por mais esse motivo de também me travar muito na produção de conteúdo, de não ser uma coisa fluida, de não ser uma coisa mais séria, mais densa, é que eu realmente comecei a pensar mais sobre essas outras redes sociais e também que tipo de pessoas estão nessas redes sociais. Porque o tipo de pessoa que senta aqui para escutar esse meu vídeo, que talvez dê uns 30 minutos, 15 minutos, enfim, mas já é bastante tempo, é muito mais do que 10 segundos de Instagram. Então, vamos concordar que a pessoa que senta aqui e vê o meu vídeo inteiro, ou pelo menos metade dele, é muito mais qualificada, né? Tende a se interessar mais por um conteúdo bom, um conteúdo denso, do que a pessoa que tá lá só no Instagram derretendo o cérebro, vendo um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. Uma pessoa que talvez sente para ler um texto meu no Substack, ela realmente é uma pessoa muito mais qualificada do que alguém que não aguenta ver um carrossel de 10 imagens ou ler um carrossel de 10 imagens. Então, é nisso que eu comecei a pensar e eu quero te fazer pensar também, para que você comece a parar e pensar melhor sobre a sua produção de conteúdo. Porque hoje você, assim como eu também, pode estar travado por uma besteira que pregaram para você que o Instagram é a única rede social para você produzir conteúdo, e não é. Então, assim, o Reels realmente não é para mim. Talvez, obviamente, eu possa fazer alguns cortes aqui do YouTube e mandar para lá, algum tema que eu acho interessante que caiba num vídeo curto, mandar para lá, mas entrar em trends, algo que nunca foi pra mim, não consigo fazer, não consigo ser uma boba da corte fazendo vídeo de Reels, de trend. Nada dessas coisas que te ajudam a viralizar é uma coisa que pra mim faz sentido. E também porque assim, né, eu não quero ser uma Virgínia da vida, eu gosto da minha vida reservada, né, eu não quero que a minha vida, o lifestyle, seja o tema central do meu conteúdo, muito pelo contrário. E sem contar, né, que quando você faz esses vídeos que viralizam, ou esses conteúdos no Instagram, você não abre um espaço para que haja essa interação com as pessoas, mas uma interação boa, de tipo assim, a pessoa vir aqui no meu vídeo do YouTube, comentar realmente como ela se sente em relação à produção de conteúdo, as dificuldades dela. É uma coisa que não acontece lá no Instagram, porque você não tem espaço para fala. Mas vocês, meus colegas de profissão, assim como eu, nós precisamos estar aqui. Nós precisamos estar aqui, que eu digo, na internet. A gente precisa existir na internet, porque nós prestamos serviços. Então, as pessoas precisam saber que a gente existe. E é dessa forma que nós vamos abrir oportunidades para a gente de trabalho, abrir novos caminhos, sabe? A palavra é essa, é abrir oportunidades de trabalho. Então, principalmente para você que está assim, não consigo clientes, não consigo bons clientes. Quem sabe esse é o momento para você realmente colocar a mão na cabeça e pensar, olha, realmente agora seja uma boa ideia produzir conteúdo para outras redes, em outros lugares que possam me trazer pessoas qualificadas de verdade, pessoas que pensam em negócios, pessoas que empreendem, né, pessoas que têm as suas empresas.
ao invés de ficar se martirizando e produzindo conteúdo para o Instagram, que é uma rede que pode trazer clientes? Pode, mas tem redes melhores do que lá. E uma coisa que, apesar de fazer um tempo que eu não produzo conteúdo com constância, uma coisa que eu sempre tive muito certa na minha cabeça desde que eu comecei a trabalhar com design gráfico, aqui na internet, que é, em algum momento você pode ficar na mão. Você pode ficar na mão porque o seu melhor cliente saiu e aí o que você recebe no mês vai ficar defasado. Ou se você trabalha para empresas, para agências, alguma pode te demitir. E se você está bastante tempo com o mesmo cliente ou bastante tempo trabalhando numa mesma empresa, a gente se acostuma, a gente se acomoda e começa a dar aquela sensação de que aquilo ali não vai acabar. Mas depois de 5 anos vendo muita coisa acontecer, a gente vê que as coisas mudam assim, ó. Num dia você tá trabalhando e tá tudo tranquilo, e de repente alguém marca uma reunião com você e diz que você não faz mais parte daquela equipe. E por que eu tô falando isso? Porque é nesse momento que estar presente na internet produzindo conteúdo faz muita diferença. Porque você vai ver que você pelo menos tem alguma coisa. Você está sendo visto, você já fez contato com algumas pessoas que vieram falar com você porque viram sua produção de conteúdo. Algumas pessoas que talvez em algum momento solicitaram seu serviço e você não pôde prestar porque estava trabalhando para alguém. E você pode retomar esses contatos, ou mesmo fazer contatos com alguém que você já conversou, já trocou uma ideia, pelo fato de estar aqui produzindo conteúdo. Quando você não produz absolutamente nada na internet, você não existe na internet, ninguém te conhece, ninguém nunca viu o seu trabalho. Então, para conseguir um novo cliente, para conseguir uma nova empresa para trabalhar, é mais difícil e mais demorado do que seria se você já estivesse ativo por aqui. Inclusive, se você já estivesse ativo numa situação dessa, talvez nem precisaria se preocupar em ir atrás de alguém, porque em algum momento algum cliente já apareceria para você. Por isso que, mais uma vez, a produção de conteúdo é essencial para gente que presta serviço. Hoje eu queria mostrar para vocês essas novas possibilidades, porque assim como você, eu também sou designer, eu também tô aqui trabalhando o dia todo, atendendo, com a agenda lotada, às vezes sem tempo para parar para tomar um cafezinho, mas sempre muito consciente da importância de produzir conteúdo, da importância das pessoas saberem que você existe. Só que o meu principal objetivo com esse vídeo é falar pra você, não existe só Instagram. Tem outros lugares que você, talvez na sua bolha, você ainda não se deu conta, que são ótimos lugares para produzir conteúdo, que você não precisa ser um bobo da corte, fazendo palhaçada, fazendo trend, fazendo conteúdo idiota, né? Que são redes que você pode fazer um bom conteúdo, conteúdo estruturado, um conteúdo profundo, um conteúdo que as pessoas te conheçam como profissional, conheçam a sua inteligência, conheçam a sua capacidade, né, de produzir. E não por um vídeo idiota de 3 segundos que inclusive às vezes as pessoas já te julgam mal, né? Abre muitas interpretações sobre o tipo de profissional que você é, que às vezes nem era o que você queria transparecer, nem é o que você realmente é, mas por achar que a melhor ideia é entrar na trend, você acaba fazendo e indo junto, né, com todos os que estão lá produzindo conteúdo. Então, acho que vale muito a pena você parar para pensar. Não sei se você hoje produz conteúdo no Instagram com constância, né? Se você gosta disso. Eu sei que tem muita gente que não gosta justamente por tudo que eu já falei. Então, quem sabe agora é um momento bom, né, de você pensar, nossa, eu gosto de produzir texto, imagens nem se fala, né, afinal você é designer. Então, quem sabe ir para o LinkedIn, ir para o Substack, né? E melhor ainda, no Instagram você pode fazer um vídeo que viraliza, mas e aí? Essa pessoa simplesmente passou pelo seu Instagram, mas você tem contato dela, o nome dela, porque na maioria das vezes ela nem te segue. E agora, se você tá lá no Substack, por exemplo, você tem o e-mail da pessoa, né? Ela se cadastrou lá ela se cadastrou para ver a sua newsletter. Então, você tem a coisa mais valiosa que uma pessoa tem, que é o e-mail. Afinal, a gente não troca de e-mail todo mês, né? Eu mesmo faz anos a fio que eu tenho o mesmo e-mail e uso ele para absolutamente tudo.
Então, a gente tem que começar a pensar na produção de conteúdo de uma forma, eu acredito muito nisso, de uma forma mais madura e inteligente, né? Pensando em construir isso a longo prazo. Porque vamos supor, daqui a um ano, se você não fez absolutamente nada, você não construiu nada na internet. Mas se você começar agora, mesmo, né, com insegurança, mesmo não sabendo se está certo, se está errado, mas você está começando, né? E daqui a um tempo você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena todo esse seu trabalho com produção de conteúdo, porque tenha certeza de uma coisa, vai abrir oportunidades para você, e acredito muito mais que vai abrir oportunidades que você nem imaginava. Então, pessoal, obrigada aqui pelo bate-papo, para quem ficou até o final aqui me escutando. Eu quero com certeza compartilhar com vocês sobre essa minha nova jornada, né, de produção de conteúdo nessas novas redes. E espero que eu também tenha aberto, né, essa possibilidade para quem não sabia desses novos caminhos para estar aí na internet, né, mostrando que existe, mostrando o seu trabalho sem precisar ser só lá no Instagram. E fiquem à vontade para compartilhar aqui nos comentários comigo das dificuldades que vocês têm sobre produção de conteúdo e também das experiências de vocês nessa jornada de produzir conteúdo aqui na internet. Até mais!